Agora eu vou explicar pra vocês como que foi essa mudança do eixo econômico e vou levar a história do Brasil até os dias de hoje, legal? Introdutório, passando um pano por tudo, beleza? Vamos aí! Então vamos aí! O ano aí que começa a contar a história do Brasil numa visão europeia, né? É 1500. Mesmo que antes já rolava muita coisa aqui em nossas terras com os índios. Chega Pedro Álvares Cabral, gente, lembrando que o Brasil, nos seus primeiros anos, Portugal não tinha ideia de tipo assim, nossa, vamos lá pegar aquele país gigantesco pra nós. Mano, os malucos nem sabiam o tamanho que era o Brasil. Os malucos não tinham nem noção da extensão territorial do nosso país. Eles achavam até que era uma pequena ilha. E eles vieram pra cá para poder fazer um entreposto comercial com a Índia. Porque o que rolava mesmo de grana e de mercadoria era com as Índias. Então o lance de Portugal era o quê? Sair de Portugal, lá da Europa, vir até o Brasil e depois ir para a Índia. Então era um entreposto comercial, era um local entre a Europa, Portugal e a Índia. Tanto que de 1500 até 1530, Portugal mal relou nas nossas terras, mano, tá ligado? Eles fizeram essa troca de escambo mesmo, né? Fizeram esse escambo com os índios. Os portugueses chegavam aqui, que tava indo pra Índia, davam uns paranauê pros índios, os índios iam lá no meio da mata e arrancavam o pau-brasil, que soltava uma tinta que dava uma grana. Isso até 1530. Depois de 1530, começa a mudar. Porque lá na Índia, o comércio já não tá rolando legal pros portugueses. Já não tá dando tanta grana. Aí, os portugueses, eles começam a pensar o que fazer com esse território gigantesco para poder dar uma grana, para poder suprir o comércio que está quebrando lá na Índia. E eles vão aí plantar a cana de açúcar. O primeiro cara que vem pra cá para plantar a cana é um tal de Martim Afonso de Souza, que ele vai fundar um local aqui chamado São Vicente, onde é São Paulo hoje. Tá ligado? Enquanto essa cana do Martim Afonso de Souza não dá muito lucro, Portugal vai dividir as terras aqui no Brasil em capitanias, que foram as capitanias hereditárias. Qual que era dessas capitanias hereditárias? Era para poder, primeiro, aí ter povoamento, né, mano? Ter um movimento aqui no nosso país para esperar a cana do Martim dar uma grana e também para poder proteger o território brasileiro de 3 países safadinhos que ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas, né? Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre Espanha e Portugal, que era os bichão, né, velho? Dos navegador bichão da época, que dividia o mundo entre os dois, que eram os dois que navegavam. Só que outros 3 países começaram a navegar também, que foi a Inglaterra, a França e a Holanda. Então, mano, a Inglaterra, a França e a Holanda, meio que ela tomava o que Portugal e Espanha não estavam tomando conta. Então a Portugal foi lá e dividiu em capitanias. Enquanto o Martim lá não tá dando lucro, nós tem aqui o movimento e além disso, a gente ainda consegue proteger o nosso território desses países marginalizados que ficaram de fora da divisão do Tratado de Tordesilhas. Beleza? Aí depois, quando as capitanias, elas não... Parou, calma, edita aí. As capitanias, elas não deram muito certo. Tanto que só 2 capitanias que andaram um pouco. Pernambuco e São Vicente, né? Onde estava o Martim, lógico. Né? As outras capitanias, elas não funcionaram muito bem. Aí Portugal vem e centraliza novamente o poder na mão da coroa, porque ela tinha dividido, não tinha dividido? Agora ela começa a centralizar. Ela começou a centralizar na mão de um governador geral, que era um cara que era representante de Portugal aqui no Brasil e que centralizava todo o poder nele. Era tipo um sub-reino, sabe? Tipo um lugar, era um cara que tomava, um sub-rei. Era um cara que aí ele tomava conta das terras de Portugal. Aí começa a economia da cana-de-açúcar. Então de 1530 para frente vai ser chamada de economia da cana-de-açúcar. Que ela se resume num bagulho chamado plantation,
Então tudo aqui no Brasil era monocultura, que era cana-de-açúcar, ele era trabalho escravo, mão de obra escrava, e centrado em grandes latifúndios, em grandes fazendas, em grandes centros rurais. O plantation é um sistema que foi predominante aqui na economia da cana-de-açúcar, que se resumia em mão de obra escrava, monocultura, só se plantava uma coisa, que no caso era a cana, e também latifúndio, né? Então era grandes plantações de uma única coisa, e quem fazia o trampo todo eram os escravos. O Nordeste era a região ápice da nossa economia. Legal? Era no Nordeste. Então tudo isso rolou lá no Nordeste. Lá no meio do século XVII, a Holanda, chapada, ela ataca a Bahia, aqui no Brasil, não dá certo, e aí ela vai e ataca Pernambuco. A Holanda, ela vai passar um tempo como dona de Pernambuco, só que aí Portugal vai lá e expulsa eles. Essa fase que a Holanda estava aqui é chamada de Nordeste holandês, aonde veio um cara tomar conta aqui chamado Maurício de Nassau, né, que era um príncipe lá da Holanda, que era um cara visionário, super inteligente, e que veio aqui e conseguiu render uma boa grana aqui para a Holanda. Só que quando a Holanda é expulsa, ela começa a fabricar um açúcar mais barato e de melhor qualidade. Mano, a Holanda sempre foi embaçada nesse lance de açúcar. Ela mesmo refinava o açúcar português, ela já tinha todos os Paranauê, tá ligado? Que ela precisava de lugar para plantar. E ela começou a descolar. E ela começou a produzir um açúcar mais barato e com melhor qualidade do que o açúcar brasileiro. Então, na virada do século XVII para o século XVIII, o açúcar brasileiro começa a quebrar. Porque ele não consegue bater de frente com a concorrência da Holanda. Nossa, a coroa portuguesa entra em desespero, mano. Falou, e agora, mano? A gente tava aí acostumado, né, mano, a lucrar com a cana brasileira, e agora não tem mais jeito. É aí que eles começam a incentivar os bandeirantes a procurar ouro no Brasil. Porque, mano, lá na Espanha, os caras tinham achado ouro pra cá. No lado da Espanha, no lado da América, que era espanhola. Os caras tinham encontrado muito ouro. Então, a coroa portuguesa começa aí, mano, a pegar e injetar dinheiro nos bandeirantes, para os bandeirantes encontrar ouro. E encontra aonde? Agora não é mais no Nordeste. Ele encontra ouro no Sudeste, no local onde hoje é o estado de Minas Gerais. Meu Deus! Século XVIII foi caracterizado totalmente pela economia do ouro.